A paz, irmãos, estamos aqui novamente reunidos, vamos fazer um podcast hoje com os alunos do terceiro ano, mas nada melhor de falar também dos nossos patrocinadores. O patrocínio de hoje é a editora Vida Evangélica, tá? E temos como tema aqui, Começando a Vida Cristã. Esse aqui é um dos temas dos nossos patrocinadores que nós trazemos para o dia de hoje. Hoje nós temos dois convidados, temos o irmão José e temos a irmã Silvia. Todos são alunos do terceiro ano do ITQ, do Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Taubaté. Sejam muito bem-vindos, irmãos, agradeço a presença de todos vocês, né? E nós vamos falar de um tema muito interessante hoje, que é nascer de novo. É um tema muito polêmico, muitas pessoas não entendem realmente o significado de se nascer de novo. Então vamos começar com os irmãos, para entender melhor, nada melhor do que os estudantes, aqueles que já estão há 3 anos estudando, adentrando sobre o tema, estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, sempre como a importância do assunto, né, irmãos? Sim. Vamos lá. O que significa nascer de novo? Vamos começar com o irmão José aqui. Irmão José, o que significa nascer de novo? Bem, na minha opinião, o nascer de novo surge até, biblicamente falando, num diálogo aí entre Jesus e Nicodemos. Quando Nicodemos pergunta para Jesus como faz para nascer de novo. De acordo com as respostas de Nicodemos, nós podemos entender melhor o que seria o nascer de novo. Para Nicodemos, nascer de novo seria até uma dificuldade. Como que pode um homem entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo? Então surgiu a dúvida para Nicodemos. E Jesus vem mostrando então que o nascer de novo, o que significava para Nicodemos e para nós hoje, que seria o nascer da água e do Espírito, ou seja, espiritualmente falando. Então Jesus não estava falando da carne, nascer da carne, mas do Espírito. É o que nós somos hoje. Nós nascemos em Cristo, então nós também podemos dizer assim, somos novas criaturas, porque hoje nós estamos em Cristo, porque quem está em Cristo é nova criatura. Esse diálogo com Nicodemos que nos faz entender isso e tirar essa dúvida para nós, que Cristo para nós é o nascimento espiritual, que é o que consta para nós, né? Se a gente não entender muito bem o que a Bíblia diz, é sempre procurar a parte da Bíblia que fala sobre o Nicodemos. Sim, certo? Sim. A Bíblia é o manual, né? É o nosso manual de regra, é o que vai nos mostrar aquilo que Jesus fala lá no capítulo 3 de João, quando nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Está na Bíblia. Explanado para nós. Agora temos aqui a irmã Silvia. Irmã Silvia, e sobre esse tema, o que você tem a me dizer? Que complementar, na verdade, né? Porque o irmão já falou bastante e você tem mais o que dizer? Eu tenho que dizer assim que o nascer de novo, quando a gente nasce, é como se ainda tivesse faltando algo na nossa vida. E o coração, ele almeja por isso, né? Você pode passar aí uma vida inteira sem ter esse segundo nascimento. Mas quando você tem algo pulsando dentro de você, que não tá, é como se você não tivesse ainda completa. E aí quando você tem esse encontro com Jesus, sabe, que você entende o que é nascer de novo, é aquela pedrinha a pecinha do quebra-cabeça que falta, sabe? Quando você encontra isso, o seu coração se enche porque você vai entender a sua verdadeira paternidade, sabe? É você aceitar Jesus e ver, reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador e saber que nós somos pecadores e estar diante dele é constrangedor, porque você vai entender que você vai olhar para dentro de você. E aí quando a gente olha para dentro de nós, você percebe o quanto que nós precisamos dele. Amém, amém. Muito bem colocado pelos dois colegas aqui do ITQ. Mas esse novo nascimento é obra do homem? Seria isso? Como que o senhor colocaria essa situação? Seria uma obra do homem? Não, o novo nascimento, como o próprio Jesus, ele, quando foi assunto ao céu,
Antes ele disse que iria, rogaria o Pai enviaria o Espírito da verdade, que seria o Espírito Santo. Então, nós só podemos nascer de novo através da obra redentora do Espírito Santo. É o único que vem até nós e nos transforma como templo do Espírito Santo, e ele que vai nos ensinar, ele que vai nos convencer. Então, esse novo nascimento começa assim, começa aí, a partir do novo nascimento, com o Espírito Santo reinando em nossas vidas. Caso contrário, não teria uma outra forma. É uma realização dele, do Espírito Santo. E você, irmão, o que me diz sobre isso? Eu vou dar continuidade à minha primeira fala. É como se você se colocasse diante de Deus como uma folha em branco e falasse para Deus: Deus, reescreve minha vida. E aí o Espírito Santo, que é o Consolador que Cristo deixou para nós, ele vai trabalhando isso no nosso espírito, e aí a gente vai se reconhecendo como necessário, como primordial você ter esse encontro com Deus. E aí surge o novo nascimento, é obra do Espírito Santo, mas desde que o homem também venha ser tocado por ele, permita abrir o seu coração, né, irmão José? Sim. Tem que permitir abrir o coração, né? E aí, uma vez que você reconhece que você é pecador, e essa obra do Espírito Santo, ela vem complementar na sua vida a necessidade dessa busca pelo novo nascimento. Uma das coisas que a gente vê, somente no dia de hoje, quando a pessoa nasce de novo, é lidar com o pecado. O pecado é uma das coisas que, às vezes, dificulta. As pessoas acham assim: eu nasci de novo, se eu pequei, eu já quero voltar para a minha velha vida, porque eu já não mereço mais ter Deus comigo. O que vocês colocam o pecado? O que é o pecado, para as pessoas entenderem melhor? Então, o pecado, na minha opinião, é uma transgressão, né? Uma transgressão da lei de Deus. Tudo que nós transgredimos uma lei, nós pecamos. Nós pecamos. Então, e como nós estamos falando também, eu fui falando antes do Espírito Santo, é o único que nos convence de que nós erramos, que nós estamos errados. E se nós formos ver em base bíblica, né, como que nós fazemos então? Como que nós conseguimos se libertar dessa situação, que é o pecado, que é o último inimigo que vai ser vencido, E se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver em Filipenses, por exemplo, capítulo 1, versículo 6 de Filipenses, o que diz lá? Diz assim, que a obra que ele começou, ele vai terminar. A obra, quem começou, ele vai terminar. Essa obra, ele se inicia através do Espírito Santo, do convencimento dele. Mas ele começa e nós prosseguimos fazendo a nossa parte, tá certo? Mas quem conclui é o Espírito Santo na nossa vida. Sem ele, é impossível deixar o pecado. E não podemos esquecer também que o pecado foi um preço, nós fomos comprados e já foi pago. Só que nós temos que tomar posse dessa bem-aventurança que nós vivemos hoje. É difícil fugir, Nós temos exemplo na Bíblia que Paulo, o próprio apóstolo Paulo, na sabedoria dele, no conhecimento dele, e ele chega a falar isso, falando: poxa, o bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal eu faço. Mas lá no finalzinho do capítulo 7, no versículo 25 de Romanos, o que ele fala assim? Ele fala assim: eu não consigo mesmo, é difícil, mas graças a Deus por Jesus Cristo que está na minha vida, tá certo? Porque a obra continua, a obra não acaba, né? Então o pecado é difícil, mas não é impossível para o homem, tá certo? Agora, quem convence o homem e quem nos dá um encerramento feliz na vida do homem para fugir do pecado é o Espírito Santo, é o que está em nós, né? E você, irmão, o que tem a dizer? O que seria o pecado? O pecado, uma vez que você conhece a palavra de Deus, que é a nossa orientação de vida, né? Que é o nosso manual de vida. Uma vez que você conhece a palavra de Deus, tudo que é moral, tudo que é ética, né? E você começa a moldar a sua vida dentro dessa palavra. Sim. E quando isso você não faz isso, você está transgredindo, né? Então é uma transgressão daquilo que foi deixado por Deus para nós, né? E uma vez, interessante falar assim, que
Deus ele é tão misericordioso que uma vez que eu peco, né? E aí quando você não conhece a palavra, você peca porque você não conhece, né? E a palavra também diz que ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância, né? Mas uma vez que você conhece, o próprio Espírito Santo ele vai tocar no seu coração e vai alertar, olha, isso não está certo, né? E aí você começa a andar dentro da ética, da moral que Cristo quer que nós vivamos. Então, se há um arrependimento, a pessoa pode começar de novo, quantas vezes, porque Deus está ali para perdoar o... Exato, muito bem falado, porque nós somos pecadores. Sim. Nós temos Cristo, mas nós somos ainda pecadores, Sim. né? E uma vez que você peca, você não peca mais por opção. Você peca, vamos dizer, um acidente, né? Sim. Eu respondo mal para alguém, eu não tenho compaixão de alguém, então ele passa a ser um acidente. E a partir do momento que você vai até executar alguma coisa assim, talvez vamos colocar como um acidente, o Espírito Santo ele está do nosso lado para nos alertar. E aí você já se reconhece pecador e você vai diante de Deus com um arrependimento no seu coração. Dizendo, né, como diz Davi no Salmo 51, eu pequei, mas pequei contra ti, Senhor. Então, nós sabemos que nós não pecamos contra o irmão, nós pecamos contra Deus, e o pecado contra Deus é também o pecado contra o irmão, sim, né? Sim. E o pecado contra o irmão é o pecado contra Deus. Então, a gente consegue avaliar melhor o nosso andar. Muito interessante, né? Viu, irmãos? Para tudo tem assim, uma salvação, certo? Sim. Aqueles que buscam a Deus já está em busca, né? Sim. E aí uma pergunta que eu acho muito interessante para a gente envolver no tema também, que é quais aspectos envolvem a salvação? Às vezes a pessoa tem dúvida, a salvação, o que eu preciso viver para encontrar essa salvação? Porque Cristo já morreu por nós, já morreu na cruz, né? E ele já pagou pelos nossos pecados, mas o que envolve a salvação? Eu acredito assim, né, que a gente vai se basear aí na palavra de Deus. O ser humano por si só, ele não se arrepende dos seus pecados. Ele precisa da ajuda do Espírito Santo, né? Então, primeiro de tudo é o arrependimento, né? O arrependimento no sentido assim, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que por mim mesmo eu sou carne, eu vou pecar. E aí depois a fé em Cristo, né? Deus nos mandou Cristo para essa reconciliação, Ele morreu por nós, né? Para sermos reconciliados com Deus, né? E aí vem a justificação, Ele nos justificou diante de Deus. E aí vem a regeneração, que é esse regenerar, esse nascer de novo, né? E a santificação é exatamente isso, a gente viver dentro dos padrões de Deus, não que a gente vá acertar sempre, mas a gente procurar, pelo menos, o esforço de andar dentro dos padrões de Deus. Então tem os aspectos, né, que depende de nós, depende, né, do nosso querer, mas depende muito, nós somos muito dependentes do Espírito Santo todo o tempo. Um tema assim que você citou, tanto o arrependimento, a fé, a regeneração e a santificação, mas uma das coisas que eu percebo que sempre tem muita dúvida nas pessoas é a questão da santificação. O que seria essa santificação? O que você queria dizer sobre isso, irmão José? Eu acho que na parte de santificação, quando a palavra de Deus fala sede santo como eu sou santo, na verdade, então é uma separação. Uma separação. O que é santo? Santo é ter uma vida separada, uma vida nova em Cristo. Tá? Você se separar, você se desviar, você tentar se progredir cada dia mais. E se a gente for ver, quando o apóstolo João, quando ele já escreveu as epístolas dele, ele já estava bem velhinho, já era bem assim, ancião, né? Ele lá no capítulo 2 de 1 João, ele fala assim, filhinhos, não pequeis, ele fala. Mas se pecar, tens um advogado, que é Jesus. Então, quando nós paramos para pensar e ver que o único caminho é Jesus, Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós andamos
em Jesus, quando o apóstolo mesmo fala, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, e quando nós imitamos o andar de Cristo, nós nos desviamos do pecado. Desviamos do pecado. Então nós fugimos do pecado. Não é impossível, né? Não é algo impossível você fugir do pecado, você escapar do pecado. Não é impossível. É possível. Desde que nós somos pessoas regeneradas e com consciência do que é o pecado. E nós fugimos, não é verdade? Como que nós sabemos que o fogo queima? É quando nós colocamos a mão no fogo, esquenta e nós tiramos. Quando nós andamos numa vida em Cristo, numa vida com o Espírito Santo na nossa vida, então nós temos condições também de saber quando você se aproxima de algo que vai te fazer mal, é o pecado. Então nós conseguimos sim, né, nos escapar, mas nós precisamos estar em Cristo. Em Cristo. Quando Jesus fala que ele enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo, o qual está conosco hoje. É ele que nos ajuda, é ele que nos convence, é ele que nos conduz. Então, nós podemos, né, estar livres e com numa nova vida regenerada em Cristo. Seria uma renúncia, né, irmão? Seria renunciar... a renúncia, sim. A renúncia, escapar, né, de algo que vai te fazer mal. Então você renuncia aquilo, você não quer mais aquilo. Na verdade, então a nossa vida é assim. Aquilo que nos faz mal, nós distanciamos, nós tiramos. E o pecado, nós sabemos que, como foi falado já aqui, que ele é o último inimigo a ser vencido. Então ele é um inimigo que está ao nosso lado. Quando o apóstolo Pedro fala que ele está ao nosso derredor, ele está ao nosso derredor a todo momento. Sim. Mas nós não podemos esquecer que ao nosso redor está Jesus, e está o Espírito Santo. Sim. Né? Então, essa é a condição que nós vivemos, né? E achamos até impossível. Tem hora, como o Paulo mesmo fala, já foi citado aqui hoje também, que ele fala que é impossível, né? Fala, poxa, o bem que eu quero eu não consigo fazer, só faço o mal. Mas aí, lá na frente, ele completa dizendo que, mas graças a Deus que eu tenho Jesus, que Jesus é que me livra. É o que me livra. Na é verdade? Então é assim, essa é a vida que nós temos em Cristo. E renunciar ao pecado, irmão? O que você tem a dizer sobre esse assunto? Compartilhando aqui com o irmão, é a mesma situação de... Em 2 Coríntios, né, 5,17, ele fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sim. Então, se eu sou uma nova criatura, eu estou refazendo tudo que antes, para mim, não era bom, né? E às vezes até a gente pensa que era bom, né? Mas depois, conhecendo a palavra de Deus, você vê que não era vida, não era a vida abundante, como Cristo fala que tem para nós, né? Sim, a vida de paz, né? Então, você se torna uma nova criatura a partir do momento que você põe Cristo em primeiro lugar na sua vida, em todas as coisas, né? A gente fala, nós precisamos, né, de viver e viver bem, né? Porque se ele se sacrificou por nós, então essa é a nossa intenção, tem que ser essa, né? Viver e viver bem até que ele venha, né? Sim. E aí se tornar uma nova criatura, ela faz parte de ser regenerado, sabe? Faz parte de você nascer de novo. E é muito interessante porque o Espírito Santo ele faz uma obra assim que você vai vendo, você vai se reconhecendo, né? Sim. Você vai vendo, não, isso daí eu não faço mais porque isso vai desagradar a Deus. E aí a gente passa a viver para agradar a Deus, né? Agradar, e esse agradar não é agradar porque eu quero algo de Deus, é porque Ele já fez por mim, né? Ele já se sacrificou por mim. Né? Às vezes pode parecer, quando se fala em agradar a Deus, como se fosse uma barganha, e com Deus não é uma barganha. É agradar porque Ele é Deus Todo-Poderoso, porque Ele me deu vida, né? E Ele se sacrificou por mim, né? Então, é reconhecer também que nós não somos pouca coisa. Que Ele nos ama, né? Ele nos ama. Há tanto que houve um sacrifício dele por nós. E né? aí esse vai brotar o quê? Um sentimento de gratidão pelo que Ele fez. Então, quando a gente tem gratidão por alguém, a gente quer agradar essa pessoa. Sim. Então, assim, se hoje a gente for falar os sinais dessa nova vida, seria o sentir o Espírito Santo, né? Dentro de nós. O Espírito Santo que muda toda a nossa trajetória.
Ai, que bênção, né? E você, irmão? Esses sinais, assim, sinais de uma nova vida, sinais de um recomeço, de uma regeneração. É tudo que precisamos, né? Para continuar, para poder nunca desistir, né? É quando nós caminhamos com Cristo, nós estamos falando aqui, querendo ou não, nós estamos falando de uma trindade, né? Nós estamos falando do Pai, falando do Filho e falando também do Espírito Santo. E se nós formos lá, que o salmista, quando o salmista fala, Salmo Davi, fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim. Nada me faltará. Então, quando nós entendermos isso, e se nós formos para o original bíblico, nós vamos ver que lá está escrito que o quê? Que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Quando você fala não me faltará e nada me falta, tem uma diferença muito grande, muito grande. Quando você fala, se você falar assim, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, parece até um paradoxo, porque na nossa vida muita coisa falta. Sim. Muita coisa falta nas nossas vidas, né? Mas quando eu falo assim, que o Senhor é meu pastor e nada me falta, daí nada te falta mesmo. Você pode passar nas tribulações, nos problemas que surgem na nossa vida, e nada vai te faltar, porque Deus vai estar com você. Vai estar com você. Então, viver em Cristo é viver em novidade de vida. É saber que nós temos um dom, nós somos selados, temos um selo, e esse selo é o Espírito Santo que está conosco todos os dias, todo momento. E saber que Deus é onipresente, e essa é a prova, é uma prova de novidade, novidade para nós. Para nós é novidade. Talvez o mundo não tenha essa novidade, mas nós temos. Na verdade, nós sabemos disso. Nós sabemos que a todo momento, por mais difícil que aconteça, por mais difícil que os problemas surjam, mas que Deus está conosco em todo momento. Só para complementar aqui, tem uma outra coisa também que envolve quando a gente nasce de novo, né? A gente passa a ser mais tolerante com as pessoas, porque você consegue enxergar o outro, por mais defeito que ele esteja, por mais uma pessoa difícil que seja, né? Porque nós somos, né? Temos essa variação de humor, né? Você entende que ele é tão amado de Deus como nós somos. Então, isso é o amor ao próximo, né? Você consegue entender que, por mais defeito que o próximo tem e que nós também temos, existe um amor maior, porque Deus manda a gente amar o próximo, né? Sim. Amar como a si mesmo, né? Então, eu passo a me amar e, evidentemente, que eu passo a amar o meu próximo. Sim. Né? E eu vejo ele não mais como o meu vizinho, eu vejo ele como um irmão, né? Porque Deus, ele é o nosso Pai. Então, a gente passa a enxergar as pessoas como irmão. Né? Se Deus ama, quem sou eu para dizer que não vou amar, né? Eu agradeço muito, muito mesmo. Nós vamos encerrar por aqui a participação dos irmãos do terceiro ano do ITQ. Tá? Foi muito importante a participação de vocês, esclarecimento, né, de tudo que está acontecendo para todas as pessoas que vão ter oportunidade de assistir, entender realmente o que é nascer para uma nova vida, né? E eu, em paralelo, gostaria de agradecer a camiseta que eu recebi aqui, ó, Ide Fazer Missões, né, que leva o versículo Marcos 16:15, que eu acho que é muito importante, cabe aquilo que o Evangelho diz, né, Ide Fazer Missões, levar o Evangelho a todos aos confins da terra, e assim Jesus participando de tudo em nossa vida, né? Amém? Amém. Muito obrigada, gente, muito obrigada pela participação, pelos ouvintes, e estamos aqui, levando a palavra do Senhor a todos. Amém. Amém.